a gente tem que ficar feliz, não é? Verdade. Porque é sinal que ele ainda tem algo com a gente. É porque a Bíblia fala que ele corrige e castiga quem ele ama. Glória a Jesus. Quando isso não acontecer mais, a gente tem que se desesperar. Meu Deus. É isso? Porque algo está de errado entre eu e Deus. Verdade. Os irmãos lembram que Deus fez de tudo para que Saul entrasse pelo caminho, e quando Saul tomou as suas decisões, Deus abandonou Saul. E quando Deus abandona, não tem mais jeito, né? Verdade, Jesus. A mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite é muito conhecida, irmãos. Mas eu sempre digo, eu aprendi isso com o pastor Robson, que é bom a gente relembrar. Verdade. Porque quando a gente lembra, a gente não esquece, como o evangelista relembrou agora da mensagem dos deusezinhos. É isso? Então é muito importante a gente relembrar o que Deus já fez, porque o que Ele já fez, Ele continua ainda fazendo. E o que Ele já fez serve para que nós nos estruturemos, nos alimentemos em cima dos seus feitos. Não é isso? Então, nessa noite eu gostaria de estar lendo com os irmãos 2 Reis, capítulo de número 5. Só um versículo, irmãos, que diz assim. Não precisa abrir sua Bíblia, eu não sei se o Gabriel vai conseguir colocar ali, ela já está lá, tá vendo? Esse menino é top, né? Quando ele identifica qual que é a sigla do livro, ele já viu logo. Quando identifica, ele já... Mas olha lá. Agora que ele não identificou. Ele não identificou, mas tá lá. E Naamã, capitão do exército de quem? Do rei da Síria. Era um grande homem. Era o quê? Grande homem. Diante do seu Senhor. Quem que é esse Senhor? Do seu rei. Digamos que o Brasil tem como rei, porque nós aqui não é monarquia, né? Nós não somos monarquia. Mas se fosse monarquia, o Lula era o rei, né? Então, digamos que ele era uma grande personagem diante do presidente. Era bem visto. Tinha uma intimidade, digamos assim. É isso? Diante do seu Senhor, e de muito respeito. Não era pouco, não. Era muito. E eu apego a todos os detalhes que a Bíblia diz, irmãos. Olha só. Por que ele tinha muito respeito? Porque por esse cidadão, por Naamã, o Senhor, quem que deu o livramento? O Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem herói valoroso. Mas tinha alguma coisa de errado com ele, tinha um porém, é isso? Eu já preguei inúmeras vezes essa mensagem e eu tenho certeza que nenhuma delas foi totalmente igual, né? Porém leproso. Pois muito bem, esse homem aqui é um homem que nos abre, esse moleque, de muitos conhecimentos e de muita coisa para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Quando eu olho para esse homem, meu filho, deixa o versículo ali, tá? Mentira não, deixa ele lá. Porque quando eu olho para esse versículo, olho para esse homem, Naamã, a gente consegue extrair dele muitas coisas para o nosso elevo espiritual. Primeiro, porque ele não era uma pessoa comum. Ele era um capitão do exército do rei da Síria. Ele administrava. O que Deus colocou na sua mão não foi pouca coisa. Observa que você não é qualquer um. Você é representante do rei de Israel. Aleluia. Então quando você sai na rua, as pessoas te olham você de um jeito diferente. É até por isso que você tem que andar certinho lá fora, porque tem muita gente olhando para você de uma forma diferente, porque você é capitão, é capitã. Oh, Jesus. Aleluia. Você é uma pessoa importante. Imagina que esse homem, ele era o capitão lá do rei, mas ele era um homem comum. Por ele,
Deus tinha dado livramento ao rei da Síria, aos sírios. Eles não tinham nada a ver com Deus. Mas esse homem aqui, por certo, tinha um certo temor. Mas Deus precisava trabalhar na vida dele, porque, por certo, além dele, apesar dele ser um homem de muito respeito, um capitão, e que Deus era livramento, mas existia nele uma certa arrogância, um certo orgulho. E Deus precisava trabalhar na vida desse homem. Mas agora nós vamos acompanhar a trajetória desse homem e ver que para que Deus pudesse trabalhar na vida de Naamã, Deus precisou usar algumas pessoas. E às vezes nós não entendemos isso. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos orientar, para nos ajudar. Todos os feitos na Bíblia que Deus realizou, grandes milagres, Deus usou o ser humano para poder realizar os seus feitos. Dá para entender? Deus, ele quis livrar Israel do Egito, porém ele não tirou lá o povo. Ele poderia chegar lá e massacrar, acabar com tudo e tirar o povo, mas não. Ele usou quem? Moisés. Não é isso? Deus usou Moisés. De lá para cá, Deus começou a usar pessoas, objetos. Deus usou Elias para derrotar aquele povo, mostrar para aquele povo que Deus era diferente. E Deus vem usando pessoas. Agora aqui, no total de 7 pessoas, se não me falha a memória, está envolvido nessa trajetória aqui. Vamos observar? Então, diz assim o versículo de número 2. Aqui no 1 nós entendemos que Naamã era um capitão do rei, e que ele era um homem muito valoroso e respeitoso, de muito respeito, e que ele tinha uma lepra, e essa lepra fazia com que ele sentia vergonha, porque era humilhante uma pessoa leprosa naqueles dias, que aliás, eu não sei porquê, mas toda pessoa que era leprosa, ele não podia conviver no meio das pessoas, ele tinha que ser retirado até que a lepra se apegasse dele. Mas por algum motivo, que já tinha planos divinos, para a vida desse homem, então ele continuava no seu cargo, na sua função. E veja só, irmãos, nós sabíamos que ele já tinha esses problemas. Então no versículo 2 diz assim, olha, a primeira atitude humana que Deus usou para poder colocar na vida desse homem Naamã, para que pudessem as coisas acontecer. Vamos lá. Olha lá. E saíram o quê? Tropas da Síria, da terra de Israel. Então, a primeira intervenção, as tropas. Eles não saíram com qualquer coisa. Eles saíram de lá levando quem? Uma menina. Então aqui já tem 2 intervenções. As tropas que cataram essa menina, e essa menina que agora por sua vez foi parar na casa de quem? Naamã. Na casa de Naamã. Se a gente for contar, até Naamã foi uma outra intervenção, não é isso? Mas além das tropas e da menina, teve outra intervenção. Quem? Versículo de número 2 no final. Aqui, ó, a menina ficou a serviço da mulher de Naamã. Porque se essa mulher aqui, se ela falar assim, eu não quero essa menina aqui, estava tudo perdido. Mas teve outra intervenção. Então as tropas, a menina e a mulher de Naamã. Dá para vocês entenderem que quando Deus quer realizar algo na sua vida, nunca vai ser do nosso jeito. Vai ter pessoas que vão atravessar o nosso caminho, ou para nos ajudar, ou para ser uma pedra no nosso sapato. Por que pedra no sapato? Vai, meu Jesus, vai! Porque se uma pedra no teu sapato, você vai buscar mais a Deus, você vai orar mais a Deus, você vai ficar mais atenta, mais esperta. Oh, Deus. Aleluia! Aleluia! Então aqui nós já temos a primeira intervenção da tropa, a segunda da menina,
Não é isso? A terceira da mulher. E vai ter mais. Não é isso? Então vamos acompanhar o versículo 4. Agora vai dizer o seguinte: então entrou Naamã e notificou ao seu senhor. O que é seu senhor? O rei. O rei. Então mais uma intervenção. Notificou ao rei, dizendo: assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. O que é esse assim assim? É que a menina falou assim: olha, falou para a mulher. Falou para a mulher de Naamã. E sabe aquelas meninas, né? Menina sabe como é que é? Seu marido é leproso, hein? É, ele é. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se esse homem aí, se ele estivesse na presença do homem de Deus que está lá em Israel, eu duvido que ele continuaria leproso. A mulher, ouvindo isso, entendeu que ela estava falando do rei de Israel. Olha só. Então a mulher, ouvindo isso, contou para Naamã: essa menina que está trabalhando aqui em casa, ela falou que se você estivesse na presença do rei de Israel, você não ia ter mais essa doença. Então Naamã, ouvindo isso, chegou e falou para o rei: rei, ó, a menina, ela disse assim, que se eu estivesse na presença lá do rei de Israel, com certeza eu estaria limpo. Dá para entender que mesmo a fala não sendo transmitida de acordo, mas era propósito de Deus, porque Deus queria fazer o seguinte: ele queria restaurar a lepra de Naamã, mas não era para ser assim, uma restauração que ficasse só assim, por baixo dos panos. Todo mundo tinha que saber, o rei da Síria, o rei de Israel, para saber que a Síria toda soubesse e Israel soubesse que Deus, ele era Deus que opera milagres. Aleluia. Não era para aparecer só qualquer jeito. Glória a Deus. Mas muito bem. Então disse o rei da Síria, sendo aqui o quarto, não é isso? Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Aqui está a quinta intervenção. É isso? Leva ao rei de Israel e toma na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido, e dá de presente para esse rei, né? Para ele operar esse milagre na sua vida. Você sabe que às vezes nós começamos a murmurar das coisas que Deus faz, a gente fica assim: mas eu não estou entendendo, se eu estou orando, entendeu? Em vez de Deus colocar a bênção na minha vida, nós colocamos uns atrapalhados aí, né? É um tribuloso, entendeu? Acabou me lesando e tal. Mas irmãos, deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não é assim que ele corinha? Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Mas isso aí a gente não quer. E a gente não entende o agir de Deus. Às vezes nós perdemos tudo. Tem hora que você está com tudo, mas tem hora que você está sem nada. É verdade. Mas é Deus tentando mostrar para a gente como Ele quer que nós trabalhamos. Sim, O rei da Síria então determinou: vai, leva isso aqui e apresenta lá. Então, versículo 6: elevou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, olha só o que o rei da Síria diz: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu enviei Naamã meu servo, para que tu o cure dessa lepra. Oh, glória. Aleluia. As pessoas que não são de Deus, elas não entendem o que Deus quer fazer. Tem muita gente dentro da igreja não entendendo o que Deus quer fazer. Aleluia. Tem muita gente se atrapalhando porque ela não tem conhecimento, ela não entende o lado espiritual, o que Deus quer fazer. E quando o rei de Israel, versículo 7, olha só, era uma lepra, não era uma doença qualquer. O rei de Israel leu a carta, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, olhou, analisou a carta, irmão, ele não ficou quieto não. Ele chamou seus companheiros todos e falou assim: ó, eu quero
Vem cá, lê isso aqui. Vê se esse sujeito, se esse atrapalhado rei da Síria, se ele não está buscando ocasião contra mim. Você não está querendo arrumar problema comigo. Ele quer que eu restaure o seu servo. Eu sou Deus para fazer algum milagre. Meu Deus. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que deveres notar, peço e vede que busca ocasião contra mim. Ele tomou como uma ofensa. Imagine que ele rasgou as suas vestes, ele ficou irado, bufando. Mas aí, ele, como aqui tem intervenção, ele provocou uma nostalgia, ele provocou uma situação que fez com que aquela conversa se espalhasse e alguém lá dentro ouviu a conversa, não foi isso? Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, aqui com uma sexta intervenção, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberás que existe Deus em Israel. Ele, sabe, chamou a responsabilidade para si. Imagine que está um alvoroço, lá o rei se preparando, afiando as facas, as espadas. A gente vai atacar. E eles não vai atacar, ninguém vai atacar nada. Fala, pressione, vir até mim, porque vão ver que aqui em Israel existe Deus de verdade. Manda vir. Pode vir. Então o rei enviou Naamã Meu Deus. para Eliseu. O engraçado, irmãos, é que assim, olha, a Bíblia, ela traz esse texto aqui, mas ela não fala como foi, chegou essa ordem para Naamã ir procurar Eliseu. Mas essa ordem aqui foi dada pelo rei. Porque quando Eliseu falou assim, ó, vai lá falar para o rei, manda Naamã vir até mim, que o rei estava irado. O rei achou que a provocação era muito, desproporcional, muito desonesta. Quer dizer, eu sou rei, não sou Deus, agora o camarada manda um leproso, é isso? Eu estou cheio aqui na minha área, está cheio de leproso, eu nunca consegui curar ninguém. Eu sou rei, não sou Deus. Ele ficava indignado com aquilo. E aí Eliseu falou assim: vai lá e fala para o rei, para ele mandar o camarada aqui, porque todo mundo vai saber. Quando ele falou todo mundo, era todo mundo mesmo. Manda vir até a mim. Aí o rei, já tinha falado um monte para Naamã, não é isso? E Naamã presenciou o ódio do rei. Naamã falou assim: meu Deus do céu, aquela menina armou confusão para mim. Quando chegou a notícia ao rei, ele falou: chama esse Naamã aí. Naamã, acho que está tendo alguma confusão aqui. Você vai pegar a sua carruagem com a sua lepra e você vai descer até a casa de Eliseu, o homem de Deus. Ele mandou te chamar, ele resolve lá o B.O., certo? Que tiver lá, não é isso? Se tivesse um WhatsApp naquela época, meu irmão, você não imagina o que rei da Síria é verdade, entendeu? Ai, aleluia, glória a Deus. Aí então, Glória a Deus, aleluia, Senhor. o rei falou assim: você vai lá, vê lá o que, entendeu? Se entende lá com Eliseu. Ele mandou te chamar, e aí Naamã falou assim: epa, vou chegar lá, no mínimo, né? Camarada, já tem um banquete, porque eu sou capitão. Às vezes nós não queremos passar pelo crivo de Deus, irmãos. Às vezes nós falamos assim: porque Deus me mandou, Deus chamou, a gente sabe que é, não é isso? Ir na primeira classe, com o bracinho na janela, não é isso? Aí fala assim: não é Deus, Oxi?
É isso que esses pregadores engravatados por aí, eles pensam. Não, tem que ir no avião de primeira classe. Não, meu amigo. Tem jumento te esperando para você de jumento. Jesus andou de jumento. Verdade. As viagens de Jesus, imagine. Ele não mandou procurar um camelo, que camelo era carro de luxo naquela época, sabia disso? Quem andava de camelo era coisa de luxo, irmão. Não, pessoal, manda trazer um. Vai lá na cidade, na entrada da cidade, lá tem um jumento. Jumento era carro de pobre, como se fosse fosca. Você andava com as pernas arrastando, não é isso? Empacava, ia quando queria. Né? Quando ele parava, meu amigo, você podia cutucar no dedo dele, não ia. Ficava ali, né? Imagine. Agora as pessoas hoje que não é isso? Primeira classe no voo, aquela coisa toda. Não. Deus, ele queria trabalhar na vida de Naamã, mas esse processo não era um processo para Naamã entender. Olha só que coisa. Primeiro, deu um susto em Naamã, não é isso? Porque Naamã, do lado do rei, não é isso? Agora o rei, meu senhor, me mandou para o rei de Israel. O rei de Israel vai curar o da lepra. Eu só estou no meio dos grandes. Só estou podendo. Lembra aqui da historinha com o dedo do papel higiênico? Né? Orgulhosão, não é isso? Mas você sabe que lá no final, todo mundo vai desprezar ele, não é isso? Depois de ser usado, acaba seu luxo. Né? É a mesma coisa. Então, a mãe precisava entender o seguinte, que ele não era nada. Não é porque ele era capitão que ele tinha que ter privilégios. Ele ia ser curado, mas sim do jeito de Deus. Sem luxo. Sem muita coisa. Agora, entenda, irmãos. E ele foi naquele pensamento, eu vou chegar lá, vou ser muito bem recebido. Mas, irmão, eu começo a imaginar a cena. Sabe que eu já ri muito com essa passagem, mas também já fiquei assim, sabe? Falei, puxa, se fosse eu, acho que eu teria pensado do mesmo jeito, é isso? Né? Chegou lá, Eliseu estava dentro da casa dele. Ele bateu o palmo com a sua carruagem, né? Chegou lá e encostou, né? Carruagem daquela época de luxo, né? Encostou, bateu palma, esperando que Eliseu ia chegar, né? Vamos entrar, né? Tomar um café junto, né? Vamos conversar, saber qual é o seu problema. Eu vou orar e Deus vai te curar. Mas ele chegou lá, Eliseu só mandou uma ordem para o moço. Vai lá e fala para esse camarada lá no Rio Jordão. Mas, irmão, vê só. Parece sim uma coisa, mas não é, irmão. O Rio Jordão era o rio mais poluído e mais sujo. Digamos que o Rio Jordão fosse... Tietê. Não, Tietê é Rio Tietê. Que é isso? Não pesca no Rio Tietê, pai. Né? Digamos que o Rio Jordão fosse esse canal aí, irmão. Você toma banho nesse canal aí, sabe? Aqui, isso, o mangue aqui, né? Que é a descarga do pessoal aí, né? Você pode ver que os peixes aqui, mano, tudo estufado, tudo gordão. Caprichado. Tudo caprichado. Gordo, né? Gordo, né? Aí, Deus mandasse você entrar lá, entendeu? Mas aí, Naamã falou assim, pera lá, quem que é você? Eu sou Geazi. A sétima intervenção, Geazi. Isso, a sétima intervenção, Geazi. Eu só estou mandando como Deus mandou falar. Mas Rio Jordão? É isso que ele falou. Você ir lá e lavar. Não é uma vez só não, viu, seu Naamã? Se o senhor quiser ser limpo, vai ter que ser 7 vezes. Eita Deus. Você pensa que foi fácil? Naamã ficou mais furioso. Como é que é o seu nome mesmo? É Geu o quê? Geazi. Esse tal Eliseu aí, ele sabe quem eu sou? Ele não quer nem saber, ele falou. Ele só falou para você chegar, não quer saber de nada não. Tanto é que ele falou, não nem quer saber o senhor, só falou para você ir lá lavar lá. Não importa se o senhor é o que mesmo? Eu sou o capitão então, sou o capitão, o senhor vai lá e lava, faz o que ele mandou. Mas é assim, o senhor quer ser curado ou não? Que Geazi não era você gerava não, viu? Geazi, porque ele estava amparado, era outro, entendeu? Que depois,
mais para frente recebeu uma lição, não é isso? Geazi é aquele mesmo que um dia levantou de manhã cedo, lembra da passagem? Levantou espreguiçando lá na porta do arraial. Ele olhou, tinha lá um exército enorme com flecha, faca, facão, tudo apontado. Ele, eita, meu Deus do céu, correu para dentro. Eliseu, meu senhor, o senhor precisa ver o que está lá fora. Tem lá um exército, nós está frio, nós está morto, acabou, o que nós faz? Querendo se enfiar debaixo da cama. Ele virou do outro lado, falou deitar, virou do outro lado, falou, Deus, mostra para esse moço aí que está lá conosco, que está conosco. É bem maior do que... Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai lá, Geazi, olha direito, você não viu direito, vai lá. Geazi voltou quando olhou nas montanhas, irmãos. Tinha milhares e milhares e milhares de anjos apontados para Geazi. Falou assim, meu Deus, é esse mesmo Geazi. Por isso que ele era metido. Não vou levar recado nenhum pro meu senhor, não. Ele já mandou, está ordenado. Se quiser, vai lá, lava no Rio Bosteiro. É mais ou menos assim. Vai lá, lava e você vai ficar 7, viu? Meio abusado, né? Não, Naamã, né? Abusado. E aí começou a se queixar. Mas aí houve a 8ª intervenção. De quem? Não foi não. Vamos acompanhar? Versículo 10. E então Eliseu lhe mandou: levante-te, vai, lava no Rio Jordão, e a tua carne ficará como a pele de um bebê. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, olha só, pôr-se à porta em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E não tinha porventura aí o melhor, Abana, Fapá, rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Olha só a murmuração, quase perdendo a bênção. E voltou-se com indignação, já ia indo embora. Mas a 8ª intervenção aconteceu com quem? Versículo 13. Os servos. Se observa que teve um monte de gente envolvida. Aleluia, Jesus. Aqui eu quero abrir os parênteses para dizer para os mocinhos: Deus estava determinado a curar Naamã. Aleluia. E Naamã estava jogando fora. Era um processo de Deus. Então os servos lhe falaram e disseram: meu Senhor, se o profeta te disser alguma outra coisa pior, por exemplo, lembra de Jesus quando curou o cego, que fez lodo, não é isso? Cuspiu no chão e o cego só ficou, né? O que está acontecendo aqui, não é isso? Uns ele chegou, veio Deus, né? Mas a outra fez lodo e passou e falou: agora tem mais um detalhe, não está curado ainda, você vai e lava. Isso. Então essas coisas que nós precisamos entender. Aí os servos agora disseram: senhor, o senhor não faria outra coisa pior? Se fosse para ser curado? Quanto mais dizendo ele: vai e lava-te e ficarás purificado. Se não fosse essa intervenção aqui, ele estava voltando embora, ele ia perder a bênção. O que nós precisamos entender com essa lição aqui? É que nós, por mais que nós somos filhos do rei, nós precisamos sempre entender que nós não somos nada sem ele, e que para nós receber alguma coisa tem que ser do jeito dele, Aleluia. no tempo dele. Glória a Deus. E nós não podemos acelerar o processo, irmãos. Temos que aceitar o que ele propõe para nós. Glória a Deus. Para você que está nos acompanhando, deve estar na tua casa agora nos assistindo e dizendo assim: olha, essa palavra está falando comigo, mas eu sempre quis fazer do meu jeito. Entenda que as coisas só não têm acontecido ainda com mais rapidez na sua vida porque você está tomando a direção
atenção às rédeas que era para estar na mão de Deus. E é por isso que você passa por esses problemas, por essas dificuldades. Quando você entender que é Deus no comando, você vai deixar Deus trabalhar e vai parar de querer adiantar o processo. Então as coisas vão fluir na sua vida. Aleluia, quando você resolver entregar nas mãos de Deus. Aleluia. Então, Naamã, ouvindo aquela fala, vou fazer isso então. E aí, Naamã desceu e mergulhou no Jordão. Mas imagine, irmão, 7 mergulhos. No primeiro mergulho, imagine você, ele mergulhando, voltando. Esse tal de Eliseu está zombando de mim, porque olha só, nada aconteceu. E o servo falou: meu senhor, é 7 vezes. 7 é o número da perfeição de Deus, irmão. Aleluia. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, Naamã foi mergulhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, o que ele falou assim: olha, eu vou mergulhar, mas eu sei que não vai acontecer nada. Já mergulhei 6. Mas quando ele saiu na 7ª vez, diz a Bíblia que a sua pele era como a pele de um bebê. Aleluia. Você já pensou? Limpo, purificado. Porque o que Deus faz para você é coisas grandes, é coisa notória. Mas nós precisamos entender o que Deus quer fazer conosco. E aí o Naamã quis recompensar Eliseu. Que tem muita gente que só faz, não, mas se você... Sabe essas pessoas que ficam vendendo milagre? Vem, eu oro, você deixa aqui na casa de Deus certo valor, né? E o milagre vai acontecer. Está aqui o azeite que veio diretamente de Israel, da oliveira onde Jesus chorou. Está aqui, você vai levar por uma... Assim, se você for olhar o preço, você falar que é caro, mas se você ver o tamanho do milagre que vai acontecer na sua vida, você não vai que é nada. R$5.500, você pode dividir em 3, 4 vezes no cartão ou no Pix, um desconto de 5%. O que você fala? É meu. Tem até briga de pessoas comprando milagre. E Geazi estava ouvindo, não é isso? Ó, eu quero te dar, o Eliseu falou assim, ó, fala para ele que eu não quero nada. Que não foi eu que fiz o milagre, foi Deus. Eu não quero nada. E Geazi falou assim: esse meu senhor, ele é um poderoso, mas é meio burrão. Ixi, o cara tá dando vesta, dando prata, e ele não vai pegar? Eu vou disfarçar aqui, deixar ele se esconder lá pra dentro, vou dar um migué nele e vou lá correr atrás. E aí, irmãos, o Naamã já estava voltando para a Síria, já tinha caminhado longe. Geazi saiu escondidinho, ó. Chegou lá, o Naamã viu ele, parou, para a carruagem aí. Aconteceu alguma coisa, tudo bem, dá tudo certo. O que acontece? Sucede? Ele disse: não, eu estou vindo aqui correndo porque Eliseu mudou de ideia. Ele falou que você dá aí algumas mudas aí, alguns... Tá, pega aqui. E deu, ele voltou escondidinho e entrou e guardou. Mas quando Geazi foi, o Espírito de Deus foi junto. E quando ele voltou, ele só estava lá no quarto onde ele estava. Quando ele entrou quietinho: Geazi, aonde tu foi? Teu servo não foi em nenhum e nem outro lugar. Daqui eu não tirei meus pés. Porventura não foi o meu Espírito contigo quando tu foi lá parar aquele homem para pedir coisas? Porque tu desobedeceu e tu foi ganancioso, a lepra de Naamã se apegará a ti. Imediatamente ele ficou leproso até o dia da sua morte. Então entenda isso, irmão. Não dá para brincar com as coisas de Deus, não dá para querer atropelar os propósitos de Deus. Nós temos aqui um homem que Deus tinha um propósito de libertar ele e queria mostrar para outro
que a ganância ao dinheiro te faz você ficar leproso. Amém? Vamos aplaudir Jesus, porque Deus é maravilhoso. E você, meu amigo, que está no canal, que nos acompanhou até agora, Aleluia. que você possa meditar nesta palavra, procurar servir a Deus de verdade, andar no propósito dele, porque ele tem coisas grandes para você. Mas deixa Deus trabalhar na sua vida de forma que Deus conduza a tua vida e que você não conduza Deus, porque não tem como conduzir Deus, né? Então, que você possa entender esse mistério e assim fazer a obra de Deus, gemendo e chorando, porque Deus, tenho certeza que tem um grande plano na sua vida. Deus possa abençoar. Aleluia. Amém?